Daremos início agora ao painel de debates intitulado O emprego de veículos não tripulados para a realização de levantamentos hidrográficos. Para compor este painel, convidamos o oceanógrafo Áureo Manente Filho, diretor técnico de hidrografia da empresa Umisan. Por favor. Peço uma salva de palmas ao nosso convidado. Convidamos o engenheiro costeiro Douglas Nemes, oceanógrafo sênior, engenheiro costeiro, PhD. Por favor. Convidamos o engenheiro Rafael Coelho, diretor-presidente da empresa Tidewise. E para atuar como moderador, convidamos o capitão de mar e guerra César Reinert Bulhões de Moraes, assessor na Diretoria de Hidrografia e Navegação. Lembramos que as perguntas da plateia que não puderem ser respondidas em virtude do tempo durante o painel serão entregues ao debatedor indicado, e bastando apenas para isso preencher o formulário que pode ser obtido com a nossa equipe, que está no plenário. Eu passo a palavra ao moderador. Obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao almirante Paulo César e ao almirante Augusto pelo convite para atuar como moderador desse painel, e aos panelistas, né, que a gente vem conversando sobre a melhor maneira de abordar esse tema, que é bem novo. A gente acabou de ver duas apresentações aqui de patrocinadores tratando do emprego de embarcações não tripuladas. A Marinha ela tem um regulamento provisório da DPC que trata do emprego dessas embarcações, e no âmbito internacional isso também é bastante novo. A Organização Hidrográfica Internacional, dentro de um dos seus comitês, da parte técnica, ela criou um grupo de projeto, né, que acabou de ser transformado num grupo de trabalho para tratar desse tema, das embarcações autônomas, que temos até o superintendente técnica da DHN, comandante Magno, participando desse grupo, né, e nós ainda estamos, em nível internacional, trabalhando na parte de regulamentação do emprego dessas embarcações e também definindo a questão dos parâmetros técnicos que são necessários para emprego desse tipo de tecnologia na nossa atividade. Então, assim, é um assunto bem interessante, e o painel ele foi estruturado com 3 experiências aqui de campo, né, que é uma coisa que eu acho que a plateia vai estar bastante motivada a conhecer, né. Teríamos aqui o Douglas, né, que até já tiveram um preview, né, das atividades que foram realizadas pela UANS no porto de Pecém, que vai apresentar o uso de uma tecnologia que foi trazida pelo Brasil, né, da X-Blue, e que aqui no Brasil a gente chama, o veículo é chamado de Guará. Ele foi empregado lá no Pecém e com resultados muito bons, né, e ele vai poder apresentar a experiência dele. Já a Umisan, aqui com o seu diretor técnico, né, o Áureo, vai apresentar um outro emprego dos veículos, que seria no Rio Paraopebas, né, onde eles vêm utilizando o veículo de menor porte, né, para monitoramento de nível, monitoramento de parâmetros naquela área de Brumadinho. E o Rafael Coelho, da Tidewise, que tem um veículo de superfície com capacidade de operar também um drone, né, aéreo, que é o que a gente está mais acostumado a ver. Então, que é o Tupã. Eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ver
Em outros fóruns, ele já esteve em exposição, né, realizou trabalhos também com aplicações de defesa e offshore. Então, assim, eu gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro panelista para iniciar falando aí dessas vertentes do emprego dos veículos não tripulados em hidrografia. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Queria agradecer ao almirante Paulo César, também agradecer ao almirante Augusto, que foi quem nos fez o convite, né? Muito obrigado. Cumprimentar os colegas aqui da mesa redonda, o comandante Heinrich, que é o nosso moderador, e agradecer também a presença de todos vocês, que a gente possa aqui compartilhar a experiência da UMISAM no que tange Autônomo Surface Vessels. Como é que funciona aqui? Qual? Tidewise é o Rafael daqui a pouco. Laser aqui. Esse aqui é o laser. Perfeito. Então, dando início, né, sobre o tema da mesa redonda, o emprego de veículos não tripulados para a realização de levantamentos hidrográficos. A gente dividiu a apresentação em 4 tópicos, uma apresentação, uma breve introdução sobre os ASVs e o tema em si, onde a gente vai focar, como o comandante Heinrich falou, em áreas rasas e de restrita manobrabilidade, que é onde a UMISAM vem atuando nos últimos 3 anos. Por fim, considerações finais. Então, a apresentação, né, quem é o Áureo cenógrafo, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos, sou diretor de hidrografia da UMISAM desde 2016, então há 8 anos, responsável técnico junto ao Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil também. Nesse período, a gente teve a oportunidade de executar mais de 1000 levantamentos hidrográficos, né, multifeixe, monofeixe, sísmicos, sonográficos. Desses 1000, 200, graças a Deus, analisados e aproveitados pelo Centro de Hidrografia como categoria alfa. Esse é um índice que, para nós, ele é muito importante pelo fato de ser algo relacionado à segurança da navegação, algo que a gente, desde 1999, quando a UMISAM foi fundada, ela foi fundada em prol disso, da segurança da navegação. E aí, sobre a UMISAM em si, a gente está falando desse setor aqui dela, de hidrografia e oceanografia, mas é uma empresa de soluções integradas, que trabalha em todas as vertentes voltadas para o ambiente marítimo, fluvial, portuário. Então, tem operações marítimas, mergulho, topografia, geodésia, engenharia costeira, serviços de sinalização náutica, meio ambiente, geotecnia, gerenciamento de obras de dragagem e derrocamento com fio diamantado. Sobre uma breve introdução, a ideia, se alguém ainda não é familiarizado com ASVs. Então, qual é a ideia dessa breve introdução? Se alguém ainda não é familiarizado com ASV, trazer todos para a mesma página. É difícil, você conseguir introduzir sobre o ASV em 2 slides, mas essa foi a tentativa. Então, na parte da direita aqui dos slides, a gente tem uma representação de ASVs, que podem sair de 1 metro e irem até 7,50, que foi o que eu trouxe aqui, mas a gente sabe que isso pode ir bem além, 9, 12, 15, 25, e até existem propostas hoje de ASVs com comprimentos superiores a 50 metros, veículos de longo curso. À direita, ali, a gente trouxe algumas opções de ASVs do nosso fornecedor, mas existem diversos fornecedores no mercado. Aplicações comerciais, militares, marítimo, voltado para áreas abrigadas, desabrigadas, semi-desabrigadas, fluviais, barragens, parcialmente autônomo, que seriam aqueles que ainda têm uma tripulação a bordo, apesar de funções autônomas,
controlado remotamente, onde eu estou sempre assistindo a minha operação, né, eu estou apoiando o meu veículo autônomo, e os totalmente autônomos que já têm uma inteligência artificial por trás disso, onde eles começam também a tomar decisões próprias, né. Essa parte de tamanho foi algo que nós, da Omissão, decidimos colocar esses critérios aqui, não é algo estabelecido, mas o nosso foco da apresentação, como o comandante Heine falou, vai ser em embarcações autônomas de superfície compactas, né, de comprimento aí, até 2 metros. Sobre atuação, né, falar sobre plataformas autônomas não se restringe apenas à questão marítima e superficial, que é o nosso foco aqui. No nosso caso, a gente vai falar sobre embarcações autônomas de superfície, porém, existem também plataformas aéreas autônomas, né, os drones, como a gente já conhece, também plataformas, embarcações autônomas que trabalham abaixo da água, no caso, um AUV, um RUV, e os meios de comunicação, como rádio, satélite, meios acústicos, cabos, para você conseguir tornar essa operação autônoma. Entrando agora no conteúdo em si, da nossa experiência, né, que a gente está trazendo aqui para todos, seria a contribuição das embarcações autônomas em ambientes rasos, de restrita manobrabilidade. Como é que a gente iniciou, né, a nossa atuação, a atuação da Omissam nessa área de veículos autônomos? A gente estava trabalhando em um projeto grande, né, um projeto que o comandante Heine comentou, em Paraupeba, e o cliente ele solicitou que a gente fizesse uma abrangência diferente na maneira que a gente estava coletando os dados, onde a ideia seria a gente continuar com alta precisão, cobertura total do fundo, isso na batimetria, mas já sabendo que era um ambiente também muito restrito de manobra, de difícil navegação, e a prioridade era a segurança da equipe. Então, se eu estava nesse ambiente, era um ambiente arriscado, eu não poderia colocar em risco a equipe, né? E aí, trazendo um pouco da situação, seria, né, um ambiente onde tem draga, balsa, lanchas, profundidades rasas, rochas quase aflorando, rochas afloradas, ou situações também onde a gente tem dragagem de ambientes rasos, né, taludes, bermas. E, para a gente buscar uma solução, a gente fez um estudo, né, de caso dessa situação, e a gente analisou, né, o meu serviço ele é em uma água rasa, eu sei que é raso, eu sei que eu vou ter dificuldade de navegar naquela água, e, ao mesmo tempo, eu tenho que assimilar o risco de colidir no fundo, de ter algum acidente, né? Então, diante dessa situação, a gente pensou, se eu tenho risco de colidir no fundo, eu tenho que tirar, e eu preciso manter a segurança da minha equipe, eu tenho que tirar a tripulação de bordo, e a solução para isso seria embarcações não tripuladas. Ok, se eu preciso minimizar o risco da colisão com o fundo, ou seja, eu posso bater com o fundo e eu tenho que minimizar esse risco, eu preciso ter uma embarcação autônoma de baixo calado. Eu não posso ter um calado relevante. Ao mesmo tempo, mesmo com um baixo calado, eu posso bater no fundo? Posso. Então, eu tenho que trabalhar com um coeficiente de bloco, uma embarcação autônoma que seja mais leve, porque, se ela for pesada, quando eu bater no fundo, eu posso ter a perda total de um equipamento ou da própria embarcação. Da mesma maneira, ainda na mesma vertente sobre colisão com fundo, em rochas, fundo de areia, que seja. Se eu colidir, nesse caso aqui é um ambiente onde tem uma velocidade de corrente muito forte, muito relevante, e se eu colido e perco a minha propulsão, a embarcação ficaria à deriva e eu poderia perder a embarcação, né, ocasionando um acidente, ou perdendo os equipamentos, embarcação indo ao fundo, onde pararia a minha operação nessa obra. E aí, por isso, a gente adotou a situação de propulsões por turbojet. Então, se eu colidisse no fundo, poderia ocasionar um arranhão, mas não a perda da propulsão. E, automaticamente, ao unir esses esforços, você chega numa plataforma autônoma, compacta, que vai te ajudar na otimização das manobras desse ambiente restrito. Essa é a nossa plataforma. A plataforma é o modelo SL40 da Ocean Alpha, aquela que está na foto à direita. Então, tem 1,60 m de comprimento, 70 centímetros de largura e o calado de 15 centímetros.
obviamente, né, uma embarcação compacta, e o fato dela ser compacta, eu também tenho que pensar em sensores compactos. E daí a gente vem com um Multibeam R2 Sonic 2020, compacto, e o sistema inicial SBG Equinox Navsight. Ele tem menos cabo, já tem orientação, heading, HPR, Rive, Pitch Roll e posicionamento, isso tudo integrado, então torna mais possível a gente conseguir encaixar isso tudo dentro do payload da embarcação para executar o serviço. E uma vez que a gente conseguiu solucionar a questão da batimetria de alta precisão com cobertura total do fundo, por que não, já que eu tenho toda a plataforma pronta, adicionar um LiDAR? E aí a gente adicionou um LiDAR, um Velodyne VLP-16, é bem compacto, está ali, né, cabe na mão de uma pessoa, e é esse aqui também que está nessa estrutura de acrílico. E a ideia foi não só coletar batimetria multibeam, mas também passar a coletar LiDAR, topografia por nuvem de ponto. Esse sistema a gente vem operando desde 2021, 2022, já fizemos mais de 400 LHs, o foco desses 400 em região fluvial, mas também fizemos algumas experiências em região marítima e barragem. E mais alguns benefícios, né, quando você tem esse sistema compacto, seria, não precisa de mobilização e calibração, uma vez que eu tenho a plataforma pronta para operar, eu não preciso mais desmobilizar e mobilizar, né? Eu estou usando ela em um ambiente, em um projeto, eu vou levar para outro local, ok, eu só tenho que retirar ela da água e levar para outro local. Da mesma maneira, a calibração, né? Uma vez que eu já tenho distâncias angulares entre os sensores, eles estão ali instalados, eu não preciso desinstalar o sensor, então não preciso um novo PET test, uma nova calibração, o que me traz agilidade no levantamento. Da mesma maneira, é compacto, então pode ser transportado via aérea, logística aérea. Estou no Espírito Santo, fiz um levantamento, quero enviar ele para o norte, no mesmo dia eu consigo despachar isso. Sobre logísticas terrestres também, né? Aqui alguns exemplos do transporte em furgões, por exemplo. Aqui uma caçamba que a gente criou, desenvolveu, então você consegue botar ele aqui e retirar ele já utilizando direto, botando ele na água, por exemplo, que é a questão da facilidade de manuseio, lançamento e retirada do ASV. E, obviamente, né, se eu estou com um ASV compacto, eu não vou ter muita autonomia. E aí o fato de não ter autonomia pode ser, né, considerado como algo negativo. Porém, é muito simples trocar as baterias do ASV, está aqui, então a gente faz rápidas trocas, aí, 5, 10 minutos, consegue trocar a bateria. Agora, vou trazer 3 exemplos de projeto onde a gente atuou com esse sistema, nessa plataforma autônoma. Esse aqui foi o fator motivador, a resposta daquela primeira pergunta. Então, dá para ver o ambiente aqui, né? Tem que fazer batimetrias embaixo da boca da draga, cabos aqui estaiados, que também podem levar a operação em risco, linhas de recalque, workboat, lanchas, draga, tudo muito raso, rochas. Novamente aqui o ASV, né, rochas aflorando, que provavelmente, né, em algum momento a gente vai bater, aí se bater tem que ser um arranhão, não pode ser uma perda total do equipamento. Já até batemos, essa é a realidade. Aqui, canais que são formados, então a draga está operando, tem a linha de recalque, e a gente tem que fazer a batimetria, né? Eles praticamente não param a dragagem, então tem que estar dragando ali, para poucos minutos para a gente fazer a batimetria. E a ideia é que você seja o mais versátil possível. Então, aqui, por exemplo, é uma passagem e a gente está fazendo batimetria nesse mesmo momento. O resultado, né? O resultado desse desafio, dessa solução que a gente conseguiu promover junto ao cliente, é isso que a gente vê em tela. Então, uma batimetria de excelente qualidade, né? Uma superfície 3D batimétrica, onde a gente tem aqui 10 metros de profundidade, podendo chegar até 1 metro. Ou seja, região irregular, arriscada, perigosa, e assim como a gente planejou e buscou o melhor autônomo surface vessel, a melhor metodologia para executar esse serviço com segurança, a gente conseguiu performar. Nessa esquerda aqui, isso é uma subset, né, um corte transversal da batimetria que a gente fez no rio, e é possível a gente ver uma espessura de nuvem de pontos de mais ou menos 10 centímetros, é o que tem em cada quadrícula dessa aqui, na parte vertical.
facilmente atenderia, né? Atende qualidade ordem especial, um levantamento de muita qualidade, o que para nós é essencial, né? Então, foi uma proposta, o cliente queria, né? O projeto em si ele precisava de precisão, alta precisão, batimétrica, cobertura total do fundo e segurança. E a gente conseguiu promover isso aplicando o Autonomous Face Vessel. Aqui uma outra imagem também da mesma região. Pode ver, por exemplo, uma plataforma bem rasa aqui, de 1 para 3 metros de profundidade, aqui mais ou menos 6 metros. Novamente, o subset, né, um dado de extrema qualidade, casamento fiel dos dados, de cada insonificação. E nesse momento, acho que vale a gente destacar, né? Você tem uma plataforma autônoma, né, foi muito bem escolhida, graças a Deus, né, teve um bom retorno para nós. Ela está preparada, tem bons equipamentos, todos eles foram muito bem configurados, sincronizados, e eu tenho um dado de qualidade. Então, uma vez que eu começo a fazer essa operação autônoma, em tese, eu já teria garantido a minha qualidade dos dados. Porém, acho que vale a gente ressaltar aqui que necessita, né, da empresa, do ser humano ali, da responsabilidade técnica, olhando, entendendo o escopo do trabalho, né, sabendo como planejar o trabalho, sabendo escolher o equipamento, a plataforma adequada para aquele levantamento e ter os seus processos, né, procedimentos, como é que eu vou fazer o meu quality control, para saber se o meu dado realmente está sendo enquadrado naquela qualidade necessária. Minha maré, vou utilizar maré, vou amarrar fluviometria, uma F41, uma F43, vou aplicar zoneamento de maré. Então, isso foge muito dessa questão embarcações autônomas, ou seja, elas não vão resolver os nossos problemas como num todo. Elas têm que ser gerenciadas por empresas com experiência, com capacidade técnica para saber aplicar e trazer confiabilidade àquele resultado, né? Não basta nada a Omissam apresentar aqui um perfil com a espessura de nuvem de pontos de 10 centímetros, ordem especial, mas isso aqui ter um erro de confiabilidade com offset de 1 metro, por exemplo, mais raso ou mais profundo, e a gente apresentar um resultado desse para o cliente. Significa que o dado em si, o casamento é muito bom, né, a espessura de nuvem de pontos também é muito bom, mas ele não tem confiabilidade, né, ele pode estar sendo apresentado com offsets. Então, realmente, embarcação autônoma são excelentes, muito importantes para nós, só foi assim que a gente conseguiu solucionar, por exemplo, essa situação, mas tem que saber usar muito bem. Mais adiante, aqui o LiDAR, que a gente integrou o sistema. Então, só uma representação, a gente estava navegando. Aqui é uma balsa de sondagem geotécnica da Omissam. Aqui a draga. E a abrangência e detalhamento desse retorno, né? A embarcação estava passando por essa rota. E aqui a gente consegue ver perfeitamente a balsa da Omissam, a draga, os spuds, a linha de recalque, né? As boias, a boca da draga aqui também, ou seja, um resultado muito, muito interessante. Mas tem esse registro aqui também, né? Batimetria sendo integrada com o LiDAR, então essa aqui é a integração da superfície batimétrica multibeam com o LiDAR topográfico, então esse aqui é o resultado, por exemplo. Aqui uma imagem de satélite sobreposta para demonstrar a dificuldade, né? Muita vegetação costeira aqui, não vegetação costeira não, né? São árvores grandes aqui que elas caem sobre a água. Então, um local de difícil obtenção de dados de qualidade. E, nesse caso, o objetivo qual era? O cliente ele precisava de ter a amostragem topográfica dos primeiros 10 metros da interface água-terra. E, no nosso caso, utilizar o LiDAR compacto foi muito, muito assertivo. Por quê? É um LiDAR compacto, obviamente ele vai ter limitações, né? Não vai conseguir chegar com ele em excelentes resoluções, acurácias, precisões muito distantes, estão a 300 metros de alcance, 400, não é esse o objetivo, mas para esses primeiros 10 metros, que era justamente o que o cliente precisava, ele atendeu perfeitamente. Inclusive, quando comparado com aerolevantamentos de LiDAR muito mais robustos, né, de valores 100, de 10, 100 vezes maiores, né, investimentos muito mais pesados. Apesar da alta precisão e acurácia desses LiDARs que podem ser utilizados em aerolevantamento, nessa região da interface com a água seria a limitação deles, o que a gente conseguiu entregar de resultado.
Agora, saindo do fator motivador da Omisan ter entrado nessa linha de embarcações autônomas remotas, né, ASV, isso é um serviço que a gente fez numa região portuária, uma retroárea, né, retroárea de região portuária, onde aparenta que tem navegação suficiente aqui, tranquila, mas, na verdade, o que a gente vê como resultado são profundidades de 50 centímetros, 1 metro, 2. Esse aqui já é um pouquinho mais profundo, mas essa região da retroárea, o cliente precisava da cobertura total do fundo, e só foi possível fazer isso com ASV, e muito bem escolhido, né, porque precisava manter o baixo calado, se eu encontrasse algo no fundo, né, tivesse uma colisão, novamente eu esperava por um arranhão e não a perda total do equipamento, e foi um serviço realizado no modo autônomo. Você pode ver que a linha está certinho aqui. Isso é porque a gente fez o plano de ataque do ASV, né, determinou as linhas onde ele iria sondar, apertou o play e ele fez esse serviço sozinho. Bem diferente do que a gente estava aplicando no serviço anterior que eu mostrei para vocês, porque não era possível fazer uma navegação autônoma. A gente precisava pilotar ele ali com o controle remoto o tempo inteiro, porque se a gente botasse no autônomo, muito provavelmente na manobra ele bateria em algum objeto, né, alguma situação que tivesse ali na água, né, uma draga, um cabo, enfim. E um dado, novamente, de extrema qualidade, é um ordem especial. Nesse caso aqui foi um levantamento mais simples, né, a finalidade dele não era segurança navegação, não era uma atualização de documento náutico, mas, muito provavelmente, se a gente chega numa qualidade dessa para categoria alfa, mesmo com essa embarcação pequena, de 1,60 m de comprimento, muito provavelmente ele seria analisado e aproveitado pelo centro também. Esse é o terceiro e último exemplo. É uma obra de dragagem que está sendo feita de expansão de um berço de atracação. Então, a ideia aqui é justamente tirar a talude, tirar a berma, por meio do desenvolvimento desse serviço, junto até com o Olavo, que falou ontem para vocês. A Omisan apresentou um trabalho, ele está sendo apresentado aqui na SB Hidro. E o que seria, né? A gente iniciou o serviço, tinha essa ponta ligada aqui, então isso aqui tudo era talude, e a draga começou a tirar o sedimento que estava aqui, né, o berma, o talude, avançar. Porém, a nossa batimetria convencional ela vem até aqui, né? E a partir do momento que ele começou a avançar, isso ficou muito raso. Então, você tinha um fundo extremamente irregular aqui, 1 metro, 50 centímetros, 2, 3, então, uma variação de muito risco para a navegação, principalmente numa batimetria convencional, que a gente estava utilizando era uma embarcação de madeira de 6 metros. Então, o risco da gente tentar avançar onde era o objetivo principal do cliente e ter um acidente, ele era iminente, né? Inexequível, vamos dizer, não tem como fazer isso. E aí a proposta, a solução foi aplicar o ASV. Como resultado, a gente teve aqui, né, o perfil azul. Isso aqui, novamente, é um corte transversal da superfície batimétrica. Então, o perfil azul ele é a batimetria convencional, onde a gente chega aqui mais ou menos a 5 metros. Né? Em alguns pontos, a gente vai até mais, mas isso aqui é um padrão. Né? Vamos colocar o padrão, estava mais ou menos nessa região. E aí, quando a gente complementa, né, com o ASV e com o LiDAR, a gente chega a -4. Isso significa que a gente chegou a 4 metros do emerso. Então, a gente saiu de uma limitação de 5 metros aproximadamente para chegar num ganho de ter, não é nem mais batimetria, né, ter topografia a 4 metros do emerso. E outro destaque são esses 10 metros aqui, que demonstra, né, quando eu saio de 5 metros para 1 metro de profundidade, em 10 metros significa um espaço muito curto. Então, eu estou navegando a 5, e se eu me deslocar 10 metros, eu posso encontrar 1 metro de profundidade. Risco iminente de um acidente grave, né, que o ASV ele conseguiu contornar isso. Um resultado compilado, trazendo aqui direto para a área rasa, que era o objetivo da obra em si. Quando a gente aplicava a batimetria convencional, 300 metros quadrados é a área que a gente conseguia cobrir. Quando a gente ia para a aplicação do ASV, 15 mil metros quadrados, ou seja, uma área 50 vezes maior. E quando a gente integra também o LiDAR, 105 vezes maior, 32 mil metros quadrados. Aí, se a gente para pensar, a área inicial era 341, então, com o ASV, a gente conseguiu 7% a mais, e depois, integrando o LiDAR, 12%. Pouco? Não necessariamente, depende do ponto de vista.
O cliente queria exatamente essa área. Então, esses 15 mil metros quadrados, basicamente, era onde o cliente precisava da informação para calcular volume, direcionar a sua dragagem da melhor maneira possível. Considerações finais. O que a gente pode, o que a gente conclui, né? O Missan conclui da apresentação desse assunto, e sim, plataformas autônomas, embarcações autônomas, elas tornaram possível a gente responder o nosso cliente, né? Conquistamos dados de qualidade, com alta precisão, cobertura total do fundo, em áreas muito críticas, muito perigosas de sondar, com restrita navegação, mantendo a vida humana fora disso, então sem possibilidade de acidente envolvendo vida humana, e minimizando a possibilidade de avarias mais severas com os nossos equipamentos. Se tivesse uma avaria severa, provavelmente, para você dar uma manutenção, isso vai acontecer lá nos Estados Unidos, levaria 90, 120 dias para você ter esse equipamento de volta, e a obra, em tese, não pode ficar parada por conta disso. Dessa forma, né, na nossa parte, para onde a gente recomendaria a utilização dos ASVs? Em rios, né, onde a gente destaca aqui o PMH, a Missan ela é responsável pelo lote 1 e o lote 2 do Rio São Francisco, onde a gente faz levantamentos batimétricos monofeixe, vazão. Então, já fizemos diversas campanhas lá. Lá, como o levantamento é monofeixe, ele é de margem a margem, então, também, por diversas vezes, batemos no fundo, né, infelizmente, porque é de um trecho raso para o raso. E, em alguns momentos, né, tem uma das campanhas do ano que ela é na seca. Então, quando a gente vai fazer esse levantamento na seca, é pior ainda. Mesmo no meio do rio, você pode encontrar um banco. Isso significa que a gente pode estar ali ocasionando uma perda severa de equipamento, né, expondo a vida humana, porque a gente já sabe que está sondando e vai sondar em profundidades críticas. E aí o que a gente traz quem sabe, né, o governo federal pensar, né, o DENIT, buscar aí integrar a esse escopo de execução o ASV, para tentar minimizar o risco da vida humana, minimizar os riscos de avarias em equipamentos e tornar também mais eficiente a operação. Se não for possível para essa campanha agora, a gente está no 3º ano, então tem mais 2 anos, mas provavelmente vai ter uma renovação, quem sabe, nessa renovação, considerar também os ASVs. Em locais onde a gente não tem limitação com a batimetria convencional, a Missan entende que 5 metros de profundidade é o nosso limite. A Santa Edvige tem 20 metros de comprimento, nossa embarcação maior de hidrografia. 5 metros é o nosso máximo. Mais raso do que isso a gente não sonda. Então, a gente entende que, nesses momentos, poderia ser complementado com a ASV. A ASV não faz milagre, né? Autônomo Surface Vehicles não fazem milagres. Lá na imagem onde eu demonstrei aquela qualidade de ordem especial, nuvem de ponte de 10 centímetros, excelente, maravilhoso, mas o ASV ele não vai fazer isso sozinho, né? Posso obter a melhor plataforma, bem adequada para o meu serviço, manter a mobilização, integrar os meus sensores, excelente calibração, está com tudo pronto, obtendo aquele tipo de dado. Ok, mas eu preciso entender, planejar, entender a norma, saber o que eu espero com aquele dado, né, como é que eu vou planejar o levantamento em termos maregráficos, cota, enfim. O ser humano continua ali sendo o provedor da qualidade, não o ASV. Diminuição de consumo de combustível, né, descarbonização. Hoje, a Missan, por exemplo, a gente está tentando tirar os geradores e usar painel solar para toda a nossa frota de embarcação. Uma ação em busca de descarbonização, de diminuir o consumo de combustível. Eu acho que o ASV anda lado a lado com isso. Sobre incentivos, né? Acho que é necessário que a gente tenha incentivo ao desenvolvimento, fabricação, venda dessas plataformas no Brasil, porque hoje, para você conseguir trazer um equipamento desse, o nosso de 1,60 m, o investimento que a Missan teve que fazer foi significativo. Então, o investimento, unindo aí já os equipamentos que vêm de fora, é um investimento elevado. E aí, se a gente consegue trazer, por meio de incentivos, o desenvolvimento, a fabricação desses ASVs aqui no Brasil, quem sabe a gente torna o preço mais acessível e, ao mesmo tempo, vai ampliar o mercado. Uma vez ampliando o mercado, aumenta a competição, o preço cai, e aí sim, mais empresas de hidrografia poderiam estar utilizando o ASV. Hoje,
A gente fica muito grato de poder apresentar essa solução ao cliente, mas sabe que não é qualquer empresa que vai poder chegar e utilizar um ASV. Mesmo o preço de locação também muito elevado. Aí, já pensando uma leve barreira em relação aos autônomos Surface Vessels, tem um custo da integração da autonomia, talvez o Rafael vai dizer melhor sobre isso, deve ser bem elevado. A confiabilidade do software, dos motores, né, das máquinas. Então, eu tenho que confiar, tenho que desenvolver, tem todo um custo, e eu tenho que acreditar que, quando eu estiver operando de maneira autônoma, aquele software não vai errar. Né, não vai errar. O meu motor ele não vai parar de funcionar, porque, se por acaso isso acontece, eu posso levar a um acidente com os meus equipamentos, com um terceiro que estiver ali utilizando daquele mesmo ambiente que a gente estiver navegando. Então, é até uma conclusão nossa, o Missan. Todas essas operações que eu disse para vocês aqui, os 3 exemplos, sempre com operação assistida. Então, a gente leva uma embarcação ali junto para estar assistindo, a operação também controlada, ou é um controle remoto, ou é ali um plano de navegação que a gente vai dar um play, mas vai estar de olho, né, com contato visual com a embarcação, para que, se numa eventualidade pare de funcionar, eu consigo ali dar o resgate, eu consigo intervir. E, por fim, a última consideração sobre a questão de regulamentação. Você entende que é necessário que seja muito bem avaliado como é que vai ser feito essa regulamentação. Porque, exemplo, né, o exemplo que eu trouxe aqui de águas rasas restritas, de águas rasas críticas e de restrita manobrabilidade. O nosso ASV tem 1,60 m, né, tem ASV de 1 metro, motorização leve, né, poucos HP. Então, quando a gente compara com uma embarcação autônoma de tamanho mais elevado, 7 metros de comprimento, motorização mais forte, ao mesmo tempo, qual o ambiente que eu estou navegando? Estou navegando lá no offshore? Não, na região portuária. Na região portuária eu tenho um tráfego de navios ali, será que eu tenho que ter uma operação assistida, tem que ter algo mais relevante? Enfim, eu acho que o tamanho da embarcação, o tipo, a maneira que você vai operar, é parcialmente autônomo, totalmente, remotamente. Enfim, isso tem que ser muito bem avaliado para que você consiga fazer regulamentações específicas para cada tipo de operação que a gente vai utilizar com os ASVs. Enfim, obrigado a todos. Isso que a gente tinha de contribuição, trazer, né, a experiência da Umissan nesses últimos 3 anos em água rasa e de restrita manobrabilidade. Obrigado. Obrigado, Áureo. Agora eu vou pedir ao Douglas para iniciar a apresentação dele, e a gente guarda as perguntas ali para o final, para não perder o ritmo aqui. Bom, pode rodar. Bom, muito boa tarde a todos. Em nome do nosso CEO da Vans, Amir Uku, eu queria agradecer imensamente ao Almirante Augusto por nos convidar a apresentar nossos resultados, que foi realizado no Porto do Pecém, no Ceará, utilizando embarcação autônoma e não tripulada. Tá? Então, nossa embarcação autônoma não tripulada é essa, um projeto da EXBlue, Exsail, nome de Guará, registrada na Capitania dos Portos, e nós realizamos o levantamento hidrográfico, multifeixe e sub-bottom profile lá no Porto do Pecém, Ceará. Quem conhece o Porto do Pecém sabe que é uma região dominada pelos ventos alísios, cuja velocidade dos ventos são entre 17 e 20 nós, ou seja, uma área de geração de ondas grandes, curtas, relativamente curtas, esbeltas, 7 a 8 segundos. Isso inviabiliza ou deixa os levantamentos hidrográficos tradicionais em stand-by. Bom, lá no Pecém, resultado final, nós cobrimos uma área de 28 quilômetros quadrados, 1.300 quilômetros percorridos, uma taxa de aquisição de 0,19 quilômetros por hora em 6 dias, sub-bottom e multifeixe. Isso, para quem é da hidrografia, é realmente de cair o queixo.
uma produtividade muito grande. Falando de qualidade, deixa eu mostrar para vocês a qualidade dos dados produzidos nesse sistema desafiador. Bom, se eu colocar a superfície de incerteza e colocar, distribuir os valores no histograma de Rayleigh, eu vou identificar todos os valores, o espectro dos valores, né, cuja densidade está reunidas em um só valor, ou seja, eu tenho uma qualidade muito boa nesse tipo de levantamento, nessa área desafiadora. E se eu fazer a qualidade de controle e colocar meus dados para observar a ordem do levantamento, eu tenho aqui um limite superior e inferior de ordem especial, mas meus dados eles estão oscilando em cima de uma ordem exclusiva, ainda melhor dentro da S44 da Organização de Hidrografia Internacional. Então, nós temos um veículo fantástico para operar em zona offshore desafiadora. Então, vamos dar uma olhadinha nessa engenharia, né, capaz de operar nessas condições. Nós temos um veículo de 7,7 metros de comprimento, ao lado de 2 metros, pesando pouco mais de 1,5 toneladas. Ele possui um motor diesel Nani, 4 cilindros, 37,5 HPs, fazendo uma velocidade de cruzeiro em 14 nós, velocidade de levantamento de dados entre 5 nós temos aí um consumo de 1 litro por hora, comparado com levantamentos tradicionais, ali gastando 25, 35 ou até 40 litros por hora, e isso é uma grande economia. Bom, esse projeto, esse USV, já é classificado como o melhor da categoria internacionalmente, por essas instituições que certificam tanto o projeto quanto a operação e segurança offshore. Não é à toa que é o mais utilizado no mundo. Aqui é uma grande referência. A NOAA possui 2 unidades, a Vans possui 2 unidades, e empresas de óleo e gás trabalhando no Golfo, na Europa e na Ásia, tendo outras unidades trabalhando hoje no mundo. Esse tipo de operação, então, podemos operar de maneira remota, aqui no nosso escritório, onde temos o software de controle, planejamento de linha, temos todo o controle elétrico e mecânico, o software aqui, no caso, multiphase e pilagem de subfundo ao mesmo tempo. Bom, essa embarcação já é equipada com uma inteligência artificial. Então, ela possui aqui um radar, LiDAR, AIS e câmera infravermelho. A fusão desses dados, com a fusão desses dados, ela consegue entender toda a situação real da área de levantamento. Então, se eu tenho um plano de linhas traçado e a embarcação seguindo esse plano de linhas, ela consegue identificar objetos estáticos como objetos dinâmicos. E, a partir dos seus algoritmos treinados exaustivamente com navegação, com toda a hidrografia internacional, né, de navegação, toda a legislação internacional de navegação, ela consegue tomar a sua própria navegação, a sua própria rota, para evitar o abalroamento. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Aqui nós estamos na Baía de Guanabara, fazendo um plano de linhas, e nesse plano de linhas, a embarcação ali vai identificar um supply, um navio, entrando bem na sua rota de navegação, está lá, e, nesse momento, toda essa fusão de dados, essa visão, esse entendimento da situação, ela toma a decisão de fazer a navegação extrema, 180 graus, para voltar na linha e continuar novamente. Tá? Então, esse tipo de operação, nós aqui estamos operando lá, ela está trabalhando lá na boca da Baía, nós estamos no nosso escritório, de frente aqui para a Baía de Guanabara, operando.
o nosso piloto ali fazendo alguns testes aqui de navegação. Esse é o nosso software de planejamento de linhas, enfim, controle, onde nós colocamos carta náutica para entender toda a necessidade do cliente. Tá? Esse tipo de embarcação, esse USV Drix, ele tem uma outra embarcação, um docking, um sistema de docking, leva um sistema de posicionamento e um inercial. As duas embarcações, então, elas se comunicam e a docagem de maneira automática. Tá? E isso é usado para rebocagem, ou se não, para você colocar esse USV em cima de um outro navio, se você estiver trabalhando offshore, por exemplo, e fazer toda a manutenção dele. É uma embarcação normal, uma embarcação com as bananas ao lado. Bom, observando agora o design dessa embarcação, do USV Guará, nós entendemos o design dele é para realmente você cortar a onda. Uma grande sacada aqui que nós temos, esse USV, ele navega cortando a onda. Então, aquele problema que a gente tem de pitch é praticamente minimizado. Ele navega e você tem todo o deslocamento em rive. Isso aí é fantástico. Para quem processa dados, vai entender. Isso aí é fantástico, essa grande sacada, esse grande design. Bom, no topo do mastro, nós temos todas as antenas de controle remoto, Wi-Fi, posicionamento, AIS, rádio de banda larga marítima, extremamente eficiente para fazer o controle até 20 km. Sistema de posicionamento, GNSS, já integrado com correção em tempo real, GNSS RTK. Na popa, nós temos o Starlink, possibilitando então toda a operação além do horizonte. Tá? Se nós fizermos um raio-x aqui dessa embarcação, nós vamos ver que na popa nós temos um pequeno deck, nós temos um pequeno guincho que vai levar o SVP, trabalhando de forma automática, né? Nós fazemos de tempos em tempos, o SVP ele desce e sobe de maneira automática, e os dados são enviados para a gente também, por Bluetooth, ali, todo automaticamente. Aqui atrás também está toda a mecânica desse USV. Na frente nós temos a parte elétrica. Meia nau, o mastro ele é oco, permitindo retrairmos a quilha. E aqui embaixo nós temos uma gôndola. Essa gôndola ela foi projetada e colocada nessa posição, nessa profundidade, de maneira muito estratégica. Ali dentro vai todos os sensores acústicos. Aqui está um exemplo, aqui, ó, vai o multiphase, aqui está um exemplo de dados multiphase. O perfilador de subfundo, está aqui o perfilador de subfundo. Então, ela foi posicionada ali com alguns objetivos. Principalmente, você vai reduzir as bolhas. Então, reduzindo as bolhas, você já tem esse ruído retirado dos dados. Vibração, tanto causado pela superfície, que nós temos no tradicional, e pelo motor. Então, nós temos uma redução de ruídos fantástica nesse tipo de posicionamento dos sistemas. Na gôndola também, nessa embarcação, nós temos uma distribuição de pesos. Aqui nós temos 350 quilos distribuídos, estão dando toda a estabilidade, principalmente nessa navegação, que você vai estar se deslocando principalmente no rive. E você tem uma redução significativa no roll, que vai te matar os dados. Na gôndola também nós temos o sistema inercial. Esse aqui é o FINS, da EXBlue. Para mim, é o melhor sensor para esse tipo de equipamento, para esse tipo de batimetria offshore, onde o sensor inercial ele tem duas funções. Primeira, toda a atitude da embarcação ele vai ser mandado por córtex central. E observem aqui, ó, não sei que dá para reparar, mas na quilha aqui tem tipo de uma barbatana. Essas informações desse deslocamento, dessa atitude, vai ser passado para a embarcação e vai tentar corrigir a sua navegação
e mantendo ainda mais estável. Essa barbatana consegue fazer 150 graus por segundo, 45 boreste e bombordo. Além do sensor inercial enviar toda a correção para os sistemas acústicos. Lógico que uma das vantagens de termos um USV é os offsets, tanto de projeto quanto medir exaustivamente in situ. Tá? Então, todo o sistema inercial aqui é o 00 da embarcação. Aqui nós estamos fazendo até mesmo o posicionamento, a averiguação do heading, do prumo da embarcação, fazendo um rastreio tanto na popa, meia-nau, quanto na proa, né, assumindo o nosso compromisso com a curacidade dos dados. Do lado do multibeam, nós colocamos também um sensor de pressão, porque a principal variação da coluna d'água desse tipo de veículo autônomo vai ser o consumo de combustível. Então, ao longo prazo, como o levantamento hidrográfico do Porto do Pecém, nós temos o gasto de combustível. Consequentemente, nós temos um empuxo significativo na embarcação. Então, nós conseguimos reduzir o draft, né, escalado dinâmico. Bom, de maneira geral, nós temos, como o Auro falou, nós temos toda os sensores, toda a autonomia na nossa mão, no software de navegação. Tá? E, para concluir aqui, quando eu vi as palestras anteriores, e nós vemos esse tamanho da responsabilidade que nós temos aqui no Brasil, de mapear, fazer todo o planejamento da nossa costa, fazer todos os levantamentos hidrográficos, colocado pelo professor também, essa necessidade, né, da nossa Amazônia Azul, todo esse mapeamento. Eu fico satisfeito que a empresa Avans tem uma linha bastante... estamos no rumo certo. Investimos em equipamentos dos mais modernos possíveis, seja equipamentos acústicos, ADCPs, multibeams, sub-bottom profile, plataformas autônomas. Hoje nós temos 2 USVs, um leque aqui de ROVs, AUVs com sidescan, e o nosso principal objetivo é coletar dados e fazer inspeção subsea. Acredito que fico feliz aqui de estar a Vans está dentro de todo o objetivo que foi colocado aqui no evento. Agradecer novamente o convite para essa participação e que nós estamos aí trazendo um pouquinho dessa tecnologia, colaborando para o desenvolvimento da hidrografia nacional. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Rafael para apresentar para a gente os trabalhos da Tidewise. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite ao Almirante Augusto por participar desse simpósio. É a primeira vez que a gente participa. A Tidewise é uma empresa nova, desde 2019 que a gente está operando, e a gente está começando na parte de hidrografia aí, recentemente. Né? Bem, a Tidewise é uma empresa, como eu falei, 100% brasileira. A gente projeta, constrói e opera embarcações não tripuladas e outros tipos de robôs para a indústria marítima. A empresa nasceu com essa missão de acelerar a transição para uma indústria marítima mais segura e sustentável. Então, isso está no nosso core. A empresa já ela nasce com esse objetivo de reduzir o impacto ambiental de operações não tripuladas, de operações marítimas, né? E reduzir também a exposição ao risco. Meus colegas já praticamente bateram muito nas vantagens de USVs e vocês percebam que, normalmente, os pontos que eles levantaram passam por isso, né? Redução de exposição do ser humano ao risco e redução do impacto ambiental. Bem, além de equipamentos, eu acho que o maior valor da Tidewise hoje é o nosso corpo de funcionários, de colaboradores. É uma empresa 100% nacional, com um corpo técnico super qualificado, engenheiros, oceanógrafos,
designers, enfim, diversas qualificações. E hoje a gente está numa fase de expansão, a gente está expandindo a nossa frota, nós temos uma embarcação em operação, 4 em construção, uma no setor de defesa, vou mencionar no final. E hoje a gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro nessa tecnologia aqui no Brasil, né, e está continuando aí, puxando a tecnologia para frente em nível global. Bem, desde a fundação da empresa, a gente já investiu mais de 8 milhões de dólares no desenvolvimento da tecnologia em si, da tecnologia-chave, né, que hoje é o que roda nas nossas embarcações. A gente tem por cerca de 280 dias de operações não tripuladas, e aí chegando próximo a 5.000 milhas navegadas com o W-Tupã 1, que é a nossa primeira embarcação. A gente presta serviço muito para o mercado de offshore, alguma coisa no mercado portuário, né, e vou mostrar para vocês um pouco o trabalho que a gente fez com o Porto do Açu, que o Olavo está aí, foi nosso contratante técnico lá. A gente vem prestando serviço também junto a um projeto junto da GEPROM, no mercado de defesa, né, e também alguma coisa na parte de monitoramento ambiental aqui na Baía de Guanabara. A empresa, ano passado, recebeu um investimento da Embraer. Eu acho que isso forma um compromisso ainda da indústria brasileira de desenvolver tecnologia de ponta. Bem, como eu falei, um dos pontos fortes da Tajoás é o nosso corpo técnico, então a gente consegue sair desde o primeiro rascunho, entender qual é a dor do nosso cliente, entender como aquilo pode ser resolvido com tecnologia e seguir desenvolvendo engenharia, projetando, construindo e operando a tecnologia em campo. Então, esse é um exemplo do ano passado, né? A gente desenvolveu toda a integração da embarcação não tripulada junto com a ROV para prestar inspeção subsea para a indústria de óleo e gás. A empresa recebeu o prêmio NP de Inovação em 2020. De lá para cá, a gente recebeu algumas premiações. A gente foi condecorado com a Medalha de Amigo da Marinha, pelo todo o nosso auxílio no desenvolvimento do regulamento existente hoje de operação de embarcações não tripuladas. Quando eu voltei para o Brasil em 2016 e apresentei pela primeira vez no DHN uma embarcação não tripulada fazendo um levantamento multifeixe, todo mundo me achou um pouco excêntrico, e acho que de lá para cá a gente mostrou que estava certo, que esse é o caminho. Então, eu fico muito feliz de ver hoje não só uma plateia interessada, mas também um painel todo dedicado à autonomia e ao uso de embarcações não tripuladas. A empresa foi listada como uma das 5 startups mais significativas no mundo no meio do ano passado, entre 275 instituições. Fomos a única do continente americano inteiro. Para a gente foi um prazer enorme. E a gente recebeu alguns outros prêmios aqui no Brasil. Bem, como já foi falado antes, benefícios de uso USVs eles passam pela redução de exposição ao risco, né? Redução de impacto ambiental, a gente consegue reduzir até 98% o consumo de combustível. A produtividade também foi mencionado, né? O uso de robôs, em geral, para coletar dados é incomparável com o levantamento tradicional. O rendimento e a produtividade é muito superior. A empresa é uma empresa de serviço, né? Então, a gente não vende a nossa tecnologia, a gente disponibiliza a tecnologia como na forma de serviço. Então, a gente não tem a questão do CAPEX, a gente realmente só tem a questão do custo operacional. Bem, a empresa tem 4 de negócio: caracterização de ambientes marítimos, que é o LH, né, que é o que eu vou focar aqui hoje, mas a gente também faz inspeção de ativos, dutos, cabos e outros equipamentos subsea. A gente está entrando no mercado de logística junto com a Petrobras, fazendo transporte de cargas entre unidades offshore, e a gente está também no mercado de defesa agora, junto com a GEPROM. Bem, eu vou falar um pouco sobre o Tupã. O Tupã ele é o nosso modelo de embarcação não tripulada, um dos nossos. Ele vem aí de uma experiência de 12 anos na indústria de USVs. Eu comecei na Inglaterra em 2012, projetando as primeiras embarcações. Foi legal ver o Áureo mostrar uma embarcação de defesa que eu projetei lá em 2014. Fiquei feliz de vê-la ali. Então, ele nasce com muito aprendizado de campo de várias gerações de USVs que foram feitas no mundo. Então, o Tupã é uma embarcação multipropósito, e isso traz para a gente uma vantagem comercial grande. A gente consegue fazer não só levantamentos hidrográficos, mas a gente consegue configurar o barco, como o comandante falou, para uso com VANT, né, com drones. A gente consegue fazer integração com ROVs, transporte de carga.
Enfim, essa modularidade do OSV torna o nosso dia a dia muito mais fácil e o retorno do investimento ele chega muito mais rápido. Por isso, ter uma empresa de serviço e não uma venda de tecnologia. O Tupã ele é uma embarcação totalmente redundante. Isso permite que a gente opere em situações bem complexas. O pessoal de marinha sabe que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, é uma embarcação que tem duas formas de gerar energia. A gente possui 2 linhas de eixo, 2 sistemas de governo, 2 CPU, 5 links de comunicação. Enfim, é redundância por segurança. E, com isso, a gente consegue fazer um pouco do que eu vou mostrar, que é operações à linha do horizonte, operações aqui realmente no offshore, no Brasil, né? Então, a mais de 100 milhas da costa. Focando um pouco aqui na parte de LH, um pouco de trabalho, como o Auro mencionou, a gente também coleta, né? Uma das grandes vantagens de ter um SV e conseguir repetir linhas é você conseguir fazer essa coleta casada de multifeixe e LiDAR. Isso gera para o cliente um valor agregado no dado muito, muito significativo, né? Você tem no mesmo referencial inercial e temporal um conjunto de dados de valor agregado muito alto. Bem, esse é o trabalho que a gente fez no Porto do Açu recentemente. A gente estava operando um sonar multifeixe da Kongsberg, que é a parceira nossa, que está com o sonar, inclusive, que a gente usou, está ali fora. Era um 2040p com AMU MRU5, com alta precisão, sistema de posicionamento, e a gente estava utilizando um SVP da AML. Bem, o trabalho foi realizado tanto na área do Terminal 2, dentro do porto, mas a gente fez também a região de Botafora de Dragagem, que fica ali cerca de 25 quilômetros da saída do porto, né? Todo o levantamento foi feito do nosso centro de controle aqui no Rio, então a embarcação estava a cerca de 300 quilômetros dos operadores e dos hidrógrafos. Com isso, a gente consegue, né, uma redução de custo operacional muito grande. Botar o hidrógrafo em campo é caro, é exposição ao risco e a produtividade despenca. Então, a gente conseguia operar 24/7, trocando, fazendo turno, não só do pessoal de navegação, mas também dos hidrógrafos que sentavam ao lado do operador do SV. Com isso, o nosso tempo de levantamento foi cerca de metade do tempo convencional. Você não tem todo o tempo de voltar para a hora do almoço, voltar para trocar turno, isso não existe, né? O robô fica levantando dados continuamente. Bem, como foi falado, né, o USVs não fazem milagres, é preciso entender o que está sendo feito. A região do Botafora, ela precisava de zoneamento de maré. Para isso, a gente fez o fundeio de 2 marégrafos de pressão e usou também o marégrafo ali na UF41 lá do Mole Sul, do Açu. Um pouco da comparação aí para mostrar a diferença de fase. Aqui a ideia é só mostrar que foi feita essa análise de diferença de fase de maré. E a escolha do zoneamento, né, e a área marcada da área do Botafora. Bem, aqui a cor ficou um pouco ruim, mas seria o resultado final da batimetria lá na região do Botafora. Bem, a análise de qualidade de dados ali e um pouco da comparação com a quantidade de vento que a gente tinha na região, né? Então, ali é uma região que o Nordeste assovia forte, né? A gente chegou a navegar ali com quase 25 nós de vento, a 25 quilômetros da costa, já numa profundidade ali na casa de 30 metros. Tem muita onda picada, né? Período curto, e o uso de USVs nessa hora é realmente muito bom, né? Primeiro que ninguém mareia, e segundo que o movimento do barco é muito superior. O barco foi todo projetado para ter uma redução de movimentos, tanto de pitch quanto de roll, casado, né, com a capacidade de compensação dos sensores que a gente usa, né? Existe aí um compromisso de arquitetura naval e resolução eletrônica. Não adianta você ir para um extremo e não ir para o outro. Então, existe um conjunto aí, ideal de casamento de arquitetura naval, e tem a questão toda de redução de escalada, enfim. Esse levantamento ele ficou dentro da ordem especial, né? Ele era para ter sido feito com monofeixe, mas a gente resolveu fazer ele com multifeixe por uma questão de mobilização. Como a gente já estava fazendo o Terminal 2 com multifeixe, a gente aproveitou uma janela e fez o Botafora. Bem, um pouco do Terminal 2, essa imagem final do levantamento, né? A gente fez desde o acesso lá de fora, da área alfa, até ali, depois do cotovelo ali do Açu, né? E a gente sondou também áreas bem rasas ali, perto daquela praia, e as duas praias, né? A praia ali perto do T2, do Mole Sul, e essa praia aqui do final.
Ali a gente chegou a profundidade de cerca de 0,7 metros. Então, a gente sondou com o mesmo equipamento de 30 metros a 0,7, aproveitando ali a janela operacional que a gente tinha por estar mobilizado no porto. Um pouco mais de resultados, esse foi o material entregue para o CHM, né? Está em análise agora, a gente acredita que deve ter publicado a aceitação aí em breve. Aí um pouco do detalhe da área rasa, né, ali na faixa de 0,7. E a questão do casamento de linhas, né? A qualidade do dado antes do processamento já era muito boa, e após o processamento, né, um casamento perfeito ali de dado e espessura de nuvem de pontos. Bem, eu acho que isso já está seguro para todo mundo, que a qualidade de dados de USVs é realmente superior e muito confiável, né? Acho que esse é o grande output aqui desse painel, é mostrar que o uso desse tipo de tecnologia ele realmente traz benefícios para a qualidade da hidrografia. É um pouco do nosso plano de linha ali em cima, ficou um pouco pequeno, mas mostra a questão da automatização, né? Então, você consegue determinar uma área que vai ser levantada, o robô, o USV, né, ele vai fazer a varredura daquela área a partir do plano de linhas que foi programado pelo hidrógrafo. Um pouco mais de resultado aí de nuvem de pontos. E, de novo, aí a questão de vento, né? Então, eu estava trabalhando ali com 20 nós de vento constante ali em parte do nosso trabalho. Bem, essa é uma outra campanha que eu gostaria de mostrar, que foi a primeira operação de um SV no pré-sal brasileiro. A gente fez a primeira campanha, acho que foi em novembro do ano passado, e a segunda agora em abril. 2 vezes operando para empresas de óleo e gás, né, uma para monitoramento ambiental e a outra para conexão com equipamentos do fundo do mar, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, essa é a anuidade que a gente está trabalhando, e aí o Tupã está marcado aí, dá para ter uma ideia da diferença de proporção. A gente estava trabalhando com HS aí em torno de 3 metros de onda, 25 nós de vento constante, chegando a 32, quando a gente estava voltando de volta para o Porto do Açu. Quando a gente saiu para essa operação no Porto do Açu, o porto estava fechado. E aí o pessoal do porto, a gente saiu por volta das 10 da noite, o pessoal do porto falou, vocês vão sair? A gente falou, vai, ué, está dentro da especificação do equipamento, a gente vai sair. Isso é um benefício muito claro, né? O risco ali era um risco de equipamento, não tinha risco à vida humana. E isso mostra que a amplitude que dá operacional o uso de robôs. Você realmente tirar o ser humano da equação, você aumenta muito a operacionalidade. Um pouco só ilustrando a distância que a gente estava, né? A gente estava com um SBL instalado no casco e estava operando ali a cerca de 80 milhas da costa. Então, essa operação ela foi toda feita, de novo, do nosso centro de controle. Então, o operador aí chegou a mais de 400 quilômetros do SV em si. Foi uma operação que levou em torno de 3 dias, então a gente tem autonomia para operar até 7 dias, mas a gente levou em torno de 3 dias. Então, saída do porto, chegada no ponto, coleta de dados do fundo do mar. A gente estava coletando dados a 1.800 metros de profundidade. Isso hoje é feito com um PSV, que vai queimar em torno de 9 toneladas de diesel por dia, né? A gente estava queimando 25 litros. Então, é outra ordem de grandeza. Para quem tem meta de emissão de carbono, não tem a menor discussão. Bem, esse é o nosso centro de controle hoje, ele fica localizado ali no Porto Maravilha, aqui perto. A gente está em fase de expansão, a gente está incluindo agora toda a parte de controle de ROVs remoto, a gente já tem essa tecnologia e agora está ampliando o centro de controle para permitir a operação de até 2 embarcações simultâneas. Bem, um pouco dos nossos planos para o futuro. A gente tem o projeto agora do U-Move, que é uma embarcação de 24 metros. Esse projeto de engenharia está pronto, é uma embarcação vai deslocar cerca de 250 toneladas, é outra ordem de grandeza, toda feita para operar para o pré-sal, utilizando ROVs elétricos de grande porte, né? Então, o foco aqui já não é mais batimetria, apesar de ter toda a capacidade de fazer, mas o foco aqui é inspeção de ativos subsea e cabos e dutos a 2.500 metros de profundidade. Um pouco mais do projeto do barco, a gente não pode mostrar muito mais do que isso. Esse material foi mostrado em Londres, então a gente consegue disponibilizar.
O projeto foi financiado pela Shell, através de verba de P&D. O Brasil, eu acho hoje que é um dos países mais fantásticos para desenvolver tecnologia naval no mundo. Todo esse benefício que a gente tem de uso do ANP e da ANEEL realmente é um gol de letra do Brasil. Assim. A gente tem gente de muita qualidade, tem dinheiro disponível, faltam algumas coisas tributárias para tornar a vida do empresário mais fácil, mas, no geral, o Brasil é um bom país para fazer isso. Bem, um pouco sobre o nosso projeto com a Engeprom, que é o USV Supressor. Ele está em fase de desenvolvimento agora, projeto de engenharia. É um SV de 7 metros, focado para o mercado de defesa, para patrulha e, principalmente, contra medidas de minagem. Ele vai ter a capacidade de fazer o que seria equivalente a levantamento hidrográfico, né, mas utilizando os sensores para identificação de minas. E, a partir do momento que a gente identifica uma mina, a gente lança um ROV para fazer ou o desarmamento ou a filmagem para identificar o que é aquele material e colher informações. Então, é um exemplo muito bom do indústria de óleo e gás no Brasil, gerando receita para desenvolvimento de tecnologia, sendo desenvolvida uma empresa de tecnologia no Brasil, que gera tecnologia para óleo e gás, que isso volta para o Estado na forma de produto de defesa. Eu acho que é a tal da tríplice hélice, que o pessoal gosta de falar muito, eu acho que esse é um bom exemplo. Assim. Bem, de maneira geral, é isso que eu tinha para oferecer. Fico aberto a perguntas aí para o final. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu só queria ver com a organização, porque a gente está, acho que dá tempo de uma pergunta. Tem alguma pergunta da plateia? Eu preparei uma pergunta aqui que eu acho que serve para todos, né? Pergunta também de hidrógrafo, né? E qual seria a experiência, né, da combinação do sensor que está coletando dados subsuperfície junto com o dado de superfície? Poderiam falar sobre essa questão e já linkar com o próximo painel que a gente vai ter, né, que é a questão da profissão do hidrógrafo, formação, porque eu, por exemplo, que sou hidrógrafo da turma de 2001 do CAL, eu nunca operei com o LiDAR, né? Eu sei que ele existe, sei que ele está lá, mas eu nunca operei. Então, assim, essa questão de como que as novas tecnologias elas podem ser absorvidas pelas empresas, né, que trabalham com hidrografia, né, como que se gerencia essa avaliação de nova tecnologia, vou implementar, não vou implementar, como vou treinar o meu pessoal. Aí, se puder ter um comentário breve aí de cada um dos senhores, aí a gente já linka até com o próximo painel, que fala dessa coisa do aprendizado contínuo, porque a profissão de hidrografia, ela cada dia fica mais complexa. Por favor. Bem, vou começar. Eu sou engenheiro naval, não sou hidrógrafo, então meu conhecimento de hidrografia, de levantamento topográfico, vem da experiência aí do dia a dia com os hidrógrafos. Mas o que eu vejo é que o uso de lidar assim está consolidado para um range curto, né, para até 30 metros, ou talvez até um pouco mais. Mas esse resultado casado dos dois, do multifeixe e do lidar, traz um ganho operacional muito grande, né? Principalmente na questão que você levantou de pessoa, né? Você precisa, além de ter um veículo só, você tem um operador só, treinado para fazer todo aquele tipo de levantamento. Quanto à questão de pessoal, eu acho que hoje é o grande gargalo da indústria. Eu acho que é conseguir um pessoal qualificado, que, a partir do momento que você treina, você está concorrendo com o mercado de hidrografia internacional, do offshore, que paga muito. Segurar esses cérebros no Brasil hoje, eu acho que é um grande desafio, e eu acho que a única solução é treinar mais gente, é que nem o Flamengo, né? Investir na base. Perfeito. Eu vou pegar um gancho aí na fala do Rafael sobre treinamento de equipe. Na Umissan, a gente brinca, né? A gente treina para offshore, exatamente. A curva de aprendizado ela é lenta, não é rápida. A gente contrata alguém, um recém-graduado, um oceanógrafo, por exemplo, saiu da academia. Ele vem com alguma experiência, mas
não na parte de hidrografia em si. E para você chegar em ter um bom nível desse profissional, talvez vai levar aí 1 ano, 1 ano e meio. E aí ele começa a maturar, ficar cada vez melhor, melhor. Aí lá no 3º ano, quando você fala, nossa, acho que está resolvido. Isso é um líder de campo, ele consegue tocar um levantamento sozinho, sabe tomar as decisões necessárias quando estiver em uma situação de desafio. Mas aí ele vai embora, aí ele vai para uma empresa maior de offshore, né? Realmente essa concorrência ela é desleal, né? A gente não consegue suportar aí, oferecer um salário melhor, infelizmente isso não tem como. Mas sobre o treinamento, acho que basicamente é isso, comandante. 3 anos que a gente considera o ideal para falar, olha, esse profissional ele está pronto para viajar sozinho, mobilizar, calibrar, tomar decisões, fazer levantamento, fazer um quality control a bordo da embarcação, ou seja, numa base center ali remota, né? Seria isso. Sobre o LiDAR, mais uma vez, né? Estou com o Rafael. Acho que quando você integra junto do ASV, você tem o mesmo referencial. No nosso caso, por que a gente optou em colocar um LiDAR? Porque eu já tinha tudo funcionando. Então, tudo no HiPAC, rodando 100%, e só me bastou instalar mais um equipamento. Eu estava usando o mesmo sistema inicial, o mesmo sistema de posicionamento, de orientação. Tinha o HiPAC ali, o sistema de aquisição, só foi adicionar um driver, né, uma DLL ali do Velodyne, e o sistema estava integrado sobre o mesmo referencial. Então, se eu estou cuidando do referencial do Multibeam, automaticamente eu já tenho um LiDAR referenciado, né, na mesma base. E é muito fácil, né, porque já está funcionando, você integrou, ele vai estar ali coletando dado em tempo real. Quero utilizar, ótimo, né, não quero, tudo bem, você simplesmente não vai considerar no seu resultado. Nesses levantamentos que a gente levanta todos os dias, né, no Rio Paraupeba, e não necessariamente a gente utiliza todos os dias, mas para quando o cliente precisa, o resultado ele é muito bom. Por quê? Ele é na zona de limitação de equipamentos mais robustos aéreos, mas que, para nós, seria o melhor dado possível. E um complemento para fechar aqui a minha fala sobre a acurácia, precisão desse LiDAR, a gente está para desenvolver nas próximas semanas, talvez em 1 mês a gente já tenha um resultado, que é colocar os pontos de controle certinho, medir com estação total, com RTK, né, ter esses pontos bem amarrados com equipamentos de topografia de alta precisão, passar com LiDAR para ver aí se eu tenho uma correlação boa ou não, porque é bem diferente, né? Quando você está trabalhando com LiDAR em água, você está movimentando o tempo inteiro. Quando você está com drone, você está muito estabilizado, né? Então, são cenários totalmente distintos. Pode falar com qualquer fabricante de LiDAR e ele vai te dar essa resposta, né? Porque a gente já conversou. Não adianta você tentar simular a qualidade de um LiDAR sobrevoando, né? Até o ângulo de incidência desses feixes, enfim. Então, a gente está desenvolvendo para poder responder melhor, né? Obrigado. É que nem usou aí do futebol, é fácil para quem sabe fazer, né? Então, eu que não sei jogar bola direito, fico criticando ali, mas se for colocar em campo, não é tão fácil assim. E eu vou pegar o Douglas aqui para complementar, não com o LiDAR, mas com uma coisa que é muito importante para linkar com ontem, né, a questão da informação hidrográfica necessária para parques eólicos marinhos, que é trabalhar em conjunto com o Multibeam e o Sub-Bottom. Como é que foi essa experiência, o rendimento lá do trabalho, as dificuldades? Teria como fazer um comentário sobre o emprego associado do Multibeam com o Sub-Bottom? Claro, comandante, só complementando ali também, me dá minha colaboração, eu sou o cara que trabalhou desde o auxiliar do hidrógrafo, depois o hidrógrafo, depois o gerente de operações. Então, quando a gente fazia, imagine que o tradicional, nós pegávamos a embarcação, que estava com a antena rover, referenciada com RTK, base RTK, pegava, tirava a antena e colocava no cais do pier, do porto, fazia o rastreio de pontos no cais, media as defensas para depois colocar em AutoCAD, integrar com a batimetria. E
o LiDAR acoplado com o multibeam, já falou ali que está totalmente integrado no mesmo referencial. Então, é uma diminuição de custo-tempo muito grande. Bom, sub-bottom e o multibeam, na mesma embarcação, você está fazendo a mesma linha de survey com 2 dados. Então, você está reduzindo, imagina, o tempo muito, né? Você tem um ganho operacional gigantesco. Então, por essas áreas offshore que estão sendo necessitadas, fazer esse mapeamento, isso aí integrado no mesmo payload é uma vantagem, uma eficiência maravilhosa. Obrigado, Douglas. Eu não sei, tem uma pergunta da audiência, mas eu tenho que perguntar aqui. Seria rápido? Por favor. Boa tarde. Essa pergunta poderia ser para qualquer um dos palestrantes, mas a minha dúvida é como é feita a gestão de dados desses ASVs. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um deles. Então, em um dos levantamentos, o computador que estava a bordo queimou, eu perdi todos os dados, comprometeu todo o levantamento. E aí, no caso da Tidewise, por exemplo, 400 quilômetros de distância, como é feito esse link? Se existe um controle de qualidade do que está sendo feito ali, se tem que ser reprocessado, se tem um pré-processamento, e mais ou menos isso. Legal. Bem, como você falou, né, o risco, sempre tem esse risco de se você só tem um, você tem o risco de perder tudo. Então, o primeiro ponto é redundância. Se você está realmente operando, como a gente estava, 400 km de distância, é redundância. A gente usa 2 CPUs e a gente separa o computador que está processando dados do computador de bordo, né, o que está realmente processando a autonomia. Essa é a primeira segregação que traz mais confiabilidade em tudo. A gente, nessas operações, a gente tinha, todo o dado ficava a bordo e a gente tinha exemplos do dado vindo remotamente para a gente fazer o quality check. Agora a gente estava até conversando com o Juan no almoço, a gente está partindo para ter o Caris on board, que vai permitir um processamento maior a bordo e a gente ter um controle ainda melhor da qualidade remotamente. Eu queria agradecer, então, aos panelistas, né? A gente já está bem avançado aqui no tempo, e pedir uma salva de palmas, então, para eles.